Olá pessoal, eu sou Emerson Teixeira e estamos aqui hoje para fazer um podcast aí especial com um convidado, né? Igualmente especial. Thiago, fala pra gente aí, quem é esse convidado? É o João Paulo, ele é diretor de cinema e ele tá com um curta concorrendo em Cannes, que é o Command Action, feito aqui numa feira tradicional do bairro Cervezão. E, aliás, ele é residente em Rio Claro, a minha cidade. Então é um prazer aí também entrevistar um conterrâneo aqui, né, que está levando o cinema aí pra fora. Que legal, cara. Foi um bate-papo legal, né? A gente já gravou, então a gente tá fazendo aqui um exercício de volta do futuro, né? E, cara, foi muito emocionante, assim, pra mim pessoalmente, porque aqui no Cronologia do Ocaso a gente conversa muito sobre cinema alternativo, né? De outros países até, né, Sandro? No Cronologia do Ocaso a gente sempre tá em busca de cinema não tão convencional e fora do grande público também, e que possam representar e apresentar algum sentimento ou algo que vale a pena ser debatido. Exatamente. E por a gente comentar muito esses cinemas bem, assim, perdidinhos mesmo, a gente falou do filme do Mali, né, da África, do Irã, enfim. Então a gente tem a oportunidade também de olhar um pouquinho pro nosso país, né, e ver quem tá produzindo esse cinema independente, feito na raça e na entrega, no amor mesmo. Foi muito emocionante pra gente. Então conversar com o João Paulo Miranda foi, assim, muito legal. Tenho que agradecer aqui ao Thiago DMG, que comentou ali no primeiro podcast que a gente lançou, que foi sobre o Adeus, né, aquele filme iraniano, que ele comentou e tal, que ele tinha um contato, né, que seria interessante, porque nós gravamos aquele especial sobre o Festival de Cannes, né, especulando os filmes e tal. Então, muito obrigado, Thiago. Temos que agradecer também o Cinemação, né, muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí, cara, foi muito legal o bate-papo e certamente vocês ouvintes vão gostar muito e vão embarcar aí junto com a gente nessa emoção. É isso aí, gente, aproveitem aí e até a próxima quinzena. Show! Podemos começar então? Podemos. Eu estou aqui hoje com o Thiago Messias. Tudo bom, Thiago? Beleza, tranquilo? E hoje nós vamos fazer aí um podcast muito especial aqui, acredito que pro Thiago também. A gente fala sobre o cinema alternativo, né? Um podcast especializado sobre essa área tão pouco explorada do cinema, né? E a gente tem um apreço muito grande, até o Sandro Macena tem também, ele ressalta isso sempre, com o cinema nacional. Inclusive a gente vem falando também sobre curtas-metragens, então tem todo um trabalho voltado a isso. E é com muito orgulho que eu consegui uma entrevista com o João. Opa, olá, tudo bom? Eu queria, assim, trazer um pouco, né, essa outra perspectiva pro ouvinte e pra gente também, né? Então, já que a gente fala bastante sobre o cinema nesse lado mais passional, por assim dizer. Primeira coisa, né, antes de começar mesmo, quem é o João Paulo? O João Paulo, né, nasci em Porto Feliz, interior aqui de São Paulo, não sei se vocês conhecem, perto de Sorocaba. Mas toda a minha vida, né, eu vivi aqui na cidade de Rio Claro, me formei em cinema, acabei estudando lá no Rio de Janeiro, acabei trabalhando lá, cheguei a fazer estágio até dentro da Globo, peguei um pouco o final dos Normais e também alguns episódios da Grande Família, que era o núcleo do Guel Arraes, que é, né, aquele diretor que na época eu tinha me fascinado muito, o Alto da Compadecida, né? E aí eu achei super interessante o trabalho que ele já desenvolvia dentro do núcleo dele na Globo, e aí acabei fazendo lá um estágio, né? E dali aquilo, depois eu acabei fazendo um mestrado na Unicamp. Então eu voltei para o interior, voltei a morar em Rio Claro, e para mim o cinema acaba se tornando uma ferramenta corriqueira, né? Eu não consigo, assim, ficar sem. Todo momento eu olho para as coisas, eu penso num filme, penso numa situação, numa cena, numa decupagem, num plano. Para mim, sei lá, é muito habitual. Conforme a gente vai respirando, a gente quer fazer, né? Então, e ainda mais agora aqui no interior é cada vez mais difícil, né? A gente tem uma certa dificuldade, é claro que toda a globalização, informações, softwares, ferramentas, acaba facilitando muito.
porém, mesmo assim, a gente tem uma certa dificuldade. Mas eu, na verdade, me colocaria como um sonhador, né? Porque ninguém acreditava, né? Todo mundo fala, mas poxa, você é cineasta, mas aqui em Rio Claro, né? E o pessoal, quando eu vou num cartório, vou em algum lugar que me perguntam a profissão e eu falo cineasta, né? O pessoal escreve, né? Cineasta, né? Eles falam, tem gente até hoje, gente até às vezes político, veio falar cineastra, né? Assim, meio errado, e o pessoal não entende o que é cineasta. Quando eu falava que, né, trabalhava com cinema, o pessoal achava que eu era, sei lá, um operário que construía salas de cinema. Né? Colocava um curso de cinema, sei lá, aqui na cidade de Rio Claro, tinha muitas pessoas que chegavam em mim e falavam, eu vou trazer meu filho, ele não está trabalhando, mas nossa, seria bom ele aprender como construir um cinema, não sei o quê, né, e tal. Então, assim, tem um pouco, né, um pouco essa visão de que é algo muito distante, né, imaginar que é possível fazer cinema, né, ainda mais aqui no interior. Então, para mim, né, eu sempre fui visto como um sonhador, né, aquele rapaz que, sei lá, fazia aquilo, acreditava, mas que ninguém via muito sentido ou muito retorno disso, né. Eu acho que todo criador de arte, assim, de fato é um sonhador, né? Ou precisaria ser, né? Sim. Eu sou do interior também, eu moro numa cidadezinha praticamente invisível, chamada Santa Branca, que é bem mais pequenininha. Então, assim, eu fico muito inspirado, né? Eu, como um apreciador muito grande do cinema mesmo, né? Eu sempre digo que o cinema me salvou, né? E claro que eu não tenho um direcionamento tão grande assim como você teve. Poderia dizer a ousadia também, você acha correto ou não? Sim. Meter as caras mesmo e fazer e tal. Porque é uma coisa difícil, né? Eu já adianto para vocês porque todo mundo me pergunta, né? E, mas nossa, que legal o seu projeto, qual foi o seu segredo, como que você consegue manter um projeto desse, fazer esses filmes com essa qualidade, com toda essa vontade, né? E realmente é paixão, porque você acaba não tendo um retorno muito fácil nisso, né? É difícil, né, você viver disso, e no começo você tem muitos obstáculos, então você fica anos e anos ali martelando até de alguma maneira alguém ter um mínimo de reconhecimento e para você conseguir continuar a fazer isso, né? E aí, ainda mais se você quiser fazer um cinema mais autoral, né, que trabalhe um lado mais artístico apurado, que tenha toda uma reflexão estética, né, dentro da história do cinema, isso acaba prejudicando ainda mais, porque as pessoas mais simples acabam vendo o trabalho e, de certa maneira, não compreendendo na primeira vista o significado, a importância disso, e aí você acaba tendo que, digamos, ser reconhecido lá fora, para as pessoas começarem a olhar para você com maior respeito, né? Isso é uma maldição de todo artista independente, cara. Não, com certeza, é difícil, então as pessoas acabam realmente, assim, não botando fé, né? As pessoas não botam a mão no fogo, né? Digamos assim. Então, então todo mundo acha que em algum momento eu vou desistir, né? Então todo mundo, às vezes eu vejo isso até nas expressões, do jeito que as pessoas conversam comigo, como se fosse aquela coisa, puxa, até quando você vai aguentar continuar desse jeito? Tipo, né? Isso eu acho que não, você deveria desistir, ou mudar, ou sei lá, querer montar uma agência de publicidade, fazer só propaganda, sei lá, trabalhar de outra forma com audiovisual, mas não dessa maneira, digamos, artística, né? Você falou bastante aí de referências e tal. Eu queria perguntar, até para aproximar bem mais mesmo essa coisa, essa relação, né? Como que foi o cinema na sua vida? O João lá, criancinha, descobrindo o cinema. E claro que todo mundo sabe que a gente tem aquela primeira etapa que é o descobrimento do cinema, que é o se divertir assistindo filmes, e tem aquela parte que a gente começa a realmente pesquisar cinema, não no sentido talvez didático, mas enfim, de começar a sentir mesmo o cinema. Então assim, como que foi mesmo esse contato? Quais filmes assim, quais diretores que, sabe, te mexe o coração mesmo, assim, de alguma maneira? Então, tudo começou, né, na verdade eu trabalhava bastante com imagens, né? Assim, quando eu já tinha meus 12 anos, eu gostava muito de desenhar. E eu lia muito quadrinhos e tal aqui na cidade e comecei a desenhar bastante.
E aí eu comecei a desenhar e frequentar uma agência também que trabalhava com quadrinhos, mas em Piracicaba. E aí ali eu comecei a continuar a desenhar, até que teve um professor que veio da ECA, né, que é lá da USP, e veio dar um curso de roteiro voltado para quadrinhos, mas falando através dos fundamentos do cinema. Ali já me despertou uma atenção. E eu tinha ali também um amigo meu, que até hoje é meu amigo também e trabalha também na área. E foi através desse primeiro contato que eu tive com essa questão do roteiro que eu comecei a pensar mais no cinema. E eu tinha um hobby que até hoje às vezes eu continuo, que eu sempre coloco na mochila. Eu tinha, quando era adolescente, uma câmera fotográfica, e na época eu pegava uma câmera do meu pai, que era uma Nikon. E aí, através disso, né, eu acabava pegando essa máquina e fotografando, né, várias imagens que eu via na rua, né, conforme eu ia andando de bicicleta, né. Tirava a Nikon na mochila, tirava muitas fotos imaginando a história daquelas pessoas. Isso foi um exercício de roteiro que eu comecei a fazer. Mas o primeiro grande filme assim que me chocou, né, e me provocou muito foi 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, quando eu conheci o trabalho do Stanley Kubrick, né, quando eu vi aquele primeiro filme, aquilo me chocou tanto, e que aí eu comecei a ver todos os filmes dele, né, todos, né, o Laranja Mecânica, que também me influenciou muito. E a partir daquele momento eu já queria fazer cinema. Então aí eu tinha, acho que uns 16 anos, e eu queria fazer um filme de qualquer jeito. Então eu comecei a juntar, envolver a turma inteira do colégio, ali da minha turma, né, daquele ano, para fazer o filme. E eu não entendia nada de cinema, né, de como filmar. Tanto que eu não tinha equipamento, nada. Acabei indo atrás de algumas produtoras que faziam casamento na época e tentei de tudo para convencer elas para trabalharem no meu filme de graça, né? Então foi um trabalho colossal, e depois no final eu consegui, né, uma produtora que foi com um monte de equipamento para gravar, né, sem cobrar nada, vários atores que eu consegui também de alguns grupos de teatro, e também os figurantes que era da minha turma do colegial. No final, né, eu fiquei gravando tantos takes, pra mim era tão assim uma coisa, eu queria chegar numa certa perfeição, que o negócio demorou, ficou tão chato que o pessoal aos poucos foram embora, porque eu não imaginava o tempo, né? Então eu falava, vai ser um dia, mas quando vai ver começou a ser vários finais de semana, e aí o pessoal foi aos poucos saindo. Mas assim, se eu for falar nos dias de hoje, depois de toda a minha formação e tal, para mim um grande diretor que na faculdade realmente me transformou foi o Jean-Luc Godard. Então, tanto que no meu mestrado que eu fiz na Unicamp, eu trabalhei em cima de um período da filmografia dele, que foi quando ele fundou um grupo que se chamava Grupo de Dziga Vertov, em homenagem ao cineasta russo dos anos 20. E tanto que foi esse coletivo, né, o grupo de Dziga Vertov, que ele fez no final dos anos 60 até metade dos anos 70, foi essa ideia desse coletivo experimental que influenciou a mim, né, no tempo livre, enquanto eu estava fazendo mestrado, né, tinha a bolsa da FAPESP e tal, e nesse tempo metade da semana me dedicava a ir de bicicleta lá no Centro Cultural daqui da cidade e formar um coletivo, um grupo, né, e que aí depois virou que é o Grupo Quino Olho. E o cinema nacional? Você tinha contato assim? Gostava sempre ou não? Eu sempre acompanhei, mas na época que eu estava estudando, né? Sei lá, na minha época foi quando teve o sucesso do Fernando Meirelles, né? Cidade de Deus. E de certa forma, a gente até achou interessante. Só que eu, que já tinha uma visão um pouco mais artística e conceitual, eu procurava mais alguma referência mais provocativa. Uma referência um pouco mais artística, né? Por exemplo, para mim sempre mais interessou, por exemplo, um trabalho como o do Cláudio Assis, como Amarelo Manga, por exemplo. Era um tipo de trabalhos que para mim eram muito mais provocativos e fortes, né? Não desrespeitando, é claro, todo o mérito que o Meirelles tem, com certeza, né? Só que eu procurava uma referência mais provocativa, né? E por alguns anos ainda, né, claro, ainda idolatrava muito, né, Glauber Rocha, né, dos anos 60. Só que aí aos poucos também, não que eu não valorize, né, para mim eu fui um dos maiores cineastas que já existiu, mas eu comecei a ver já um cinema contemporâneo. Então, assim, hoje em dia
tenho sim uma referência no Brasil, por exemplo, Kleber Mendonça, que, né, do Som ao Redor, que eu cheguei a conhecer ele ano passado, eu cheguei a ver ele lá, né, assim, nos esbarramos ali nos encontros do Festival de Cannes, né, que o ano passado eu tive um filme lá, que foi um filme para mostra não competitiva, que foi o Ida do Diabo, né, então já passou lá ano passado, eu estive lá, ele também estava mostrando um curta dele lá, e aí essa é uma das referências, ele, o Cláudio Assis, tem um movimento muito forte agora no Nordeste, principalmente ali em Pernambuco, né, na cidade de Recife, você vê assim vários diretores que, para mim, seriam, por enquanto, no momento, os melhores, que estão agora, na atualidade, no cinema nacional. Mas na época que eu estudava, eu cheguei mais a ter contato com o Guel Arraes, né, que eu comentei agora há pouco, e eu cheguei a trabalhar, né, como assistente de produção no Lisbela e Prisioneiro. Não sei se vocês já assistiram, aquele filme que tem o Selton Mello. Eu cheguei até a fazer ponta de figurante, eu fazia de tudo. Tanto que foi uma história engraçada, porque eles estavam filmando dentro de um estúdio, que é o Polo Municipal lá do Rio de Janeiro. E aí, nesse Polo Municipal, fica do lado do Polo Universitário da faculdade que eu estudava. Então, no almoço, eu cheguei a ver todos aqueles caminhões carregando as coisas e tal, e todo mundo tinha receio, sabe, vergonha de chegar ali perto do estúdio maior para ver o que estava acontecendo. Aí eu tava lá, era meu primeiro ano, mas eu falei, eu vou lá, não quero nem saber, né? O caipira, eu quero ir lá, né? Eu falei, pô, deixa eu lá ver o que tá acontecendo. Aí quando eu cheguei lá, tinha lá uma produtora que tava passando lá e falando, você que é o João? E aí, na hora automática, eu falei, eu sou o João, né? Aí ela pegou e falou, então vem logo, você tá atrasado, o pessoal tá te esperando. E aí eu fui entrando, na verdade não era, né, o tal do João que eles estavam esperando. E aí eu fui entrando e no final esse tal de João era um assistente de maquiagem, e aí eles confundiram, né? Eu acabei falando que eu era o João, eu não sabia do que se tratava. Entrei lá no estúdio grande e até eles me levaram no camarim. E aí quando eu vi lá, tava o Marco Nanini com vários bobs assim no cabelo, fazendo maquiagem, né? O Selton Mello, todo mundo, e aí a chefe de maquiagem chegou, olhou e falou, mas esse não é o João. E aí, nossa, aí o pessoal virou aquele clima. Pô, mas quem é você, né? Todo mundo assim, uma situação meio estranha. E aí a produtora, que era a Paula Lavigne, né, a produtora principal, quis conversar comigo. E aí eu conversei com ela e tal, e expliquei minha situação de estudante, que queria muito fazer parte ali, aprender e tal. E aí eu acabei trabalhando ali o filme inteiro, que na verdade, assim, né, os dias que foram feitos no estúdio, que foram quase 40 dias, então eu fiquei filmando ali e dali eu comecei, digamos, fazer umas pontas assim, de estágio dentro da Globo, né? Porque eu ainda, sei lá, como aquela coisa do interior, sei lá, eu tava indo pro Rio, eu imaginava que talvez na Globo poderia fazer alguma coisa interessante, ou sei lá, uma oportunidade de trabalho. Mas que aos poucos eu via que também não tinha nada a ver comigo, né? Então, depois de um ano de estágio lá dentro, eu vi que não era para mim, porque, sei lá, não tava afim. E de dirigir novela, fazer essas coisas, não era o que eu mais almejava para minha vida. Então acabei assim saindo e eu comecei realmente me aprofundar nessa parte mais teórica, que até hoje eu penso muito, né? Eu vejo que para você apertar um botão, né, um REC de uma câmera, você tem que pensar muito, né? Eu tenho muitos colegas, amigos e tal, que querem pelo menos, né, seguir a área do cinema e tal. Da própria fotografia também, que é uma área que eu me arrisco, assim, profissionalmente amador, mas me arrisco. E eu queria te perguntar, você disse aí, falou sobre formação, né? Então, assim, você teve uma formação em cinema mesmo, né? Então, exato. Teve um direcionamento nesse aspecto, assim. Você acha que o estudo acadêmico do cinema, ele é essencial para um jovem, como eu, né? que pensa em seguir por essa área do cinema? Ou você acha que, por exemplo, a gente tem inúmeros diretores aí, por exemplo, que enfrentaram ali, não estudaram nada de cinema, estudaram, que eu digo, né, o Tarantino diz que você estuda cinema assistindo, né? Enfim, como você vê, assim, essa questão do estudo acadêmico do cinema? Então, é uma pergunta interessante, que a gente também tem que pensar em vários lados, né? Sim. Claro que tem seus benefícios, né? Evidentemente. Não, sim, com certeza. É assim, eu acho que hoje em dia, até pelas facilidades,
as pessoas podem se tornar, fazer um filme muito fácil. Nem precisa quase ter uma câmera, você tem um celular, por exemplo, e você faz o seu filme, né? Tanto que foi assim que, digamos, eu comecei a minha carreira. Então, eu vejo da seguinte forma, de que depois de anos assim, de trabalho, com essas experiências, com esses filmes e tal, que eu já venho fazendo, e também a experiência que eu tive com o mercado, trabalhando tanto como assistente, né, acompanhando todas essas produções de perto, até produções globais, outras mais independentes e tal, e as minhas próprias, você vê que hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais em serem técnicos e, sei lá, querer, por exemplo, saber sobre equipamentos, programas, do que querer se mergulhar numa teoria. Então, assim, eu diria não que a faculdade assim seria tão grande diferencial, mas o grande diferencial é se você não tem a teoria. E quando eu falo a teoria, não é a teoria de saber equipamentos, né? Que nem hoje em dia eu dou aula, né? Eu sou professor na Unimep, em Piracicaba, né? No curso de cinema, né? Que já está formando agora a primeira turma. E então eu entrei lá já alguns anos atrás, já fazem 4 anos que eu estou dando aula lá. E lá eu vejo quando eu pergunto para as pessoas que revista que você lê de cinema, ou que livro você leu, ou que filme você assistiu, sabe? Uhum. E as pessoas, quando eu falo da revista, por exemplo, qual revista você lê sobre cinema, de crítica cinematográfica? Aí o pessoal fala, eu leio aquela Zoom, que a Zoom, não sei se vocês conhecem, é uma revista de equipamento. Então, muita gente eu vejo na nova geração que se preocupa mais em entender equipamentos e deixa de lado essa parte teórica, que é muito importante. Você precisa ler muito. Para mim é mais do que nunca fundamental. Eu tenho que ficar, às vezes, um semestre inteiro lendo, escrevendo, para apresentar uma proposta de projeto que tenha uma justificativa relevante e principalmente conceitual, para poder valer a pena você pegar a sua câmera, ligar a sua câmera para filmar, 3 dias. Então, para você filmar que seja um dia de um curta, você depende de meses de preparo. E é um preparo mental, onde você tem que saber como olhar para as coisas. E esse olhar para as coisas depende muito dos filmes que vocês assistem. E hoje em dia, com a internet, é muito fácil você pegar os filmes que você quer. Só que mesmo assim não há uma filtragem. Então, você vê muitos jovens, assistindo só os filmes da vez. Então, vendo, blockbusters, vendo algum seriado norte-americano, mas dificilmente você vai estar vendo, um jovem baixando vários filmes do Antonioni, do Pasolini, do Fellini, ou de outro grande diretor da história do cinema, para entender e assistir esses filmes. Então a pessoa, de repente, vê uma meia dúzia de filme e já quer se tornar um cineasta. Então, até o comentário, por exemplo, do Tarantino, que trabalhou numa locadora já, né? E então você imagina o quanto de filmes que ele já assistiu. Tanto que o coletivo, o Grupo Quinolho, que eu coordeno, começou como um cineclube. Ficou anos, né? Desde mais ou menos 2002 que eu fui coordenando várias sessões cineclubistas, né? E aí fui coordenando, formando um olhar. Então, assim, um repertório de cinema num nível melhor, né? Trazendo filmes mais raros e trabalhando com a história do cinema. Aí só depois de você conhecer bem a história do cinema é que você pode se dizer que você vai fazer um filme que tenha um discurso ou uma pertinência dentro do cenário contemporâneo. Se você não tem essa bagagem teórica, você, claro, pode fazer vídeos, pode tentar fazer um curta e tal, mas dificilmente você vai fazer uma coisa tão interessante sem ter essa bagagem teórica. E que você não precisa pagar uma faculdade para ter, né? Mas você precisa ter um tempo como se fosse quase uma faculdade, né? Você precisa assistir muito, e às vezes não é só assistir, mas ler bastante. Então, tem muitas coisas. Você lê, por exemplo, revistas como a Carreira do Cinema, que infelizmente assim não tem em português, mas você minimamente sabendo inglês, você consegue ler, sabe? Tem muitos artigos, muita coisa na internet que você pode baixar gratuitamente e que vai te ajudar de uma maneira muito grande. Se eu fosse dar uma dica para um jovem, né, que hoje em dia os jovens querem juntar dinheiro para comprar uma DSLR e já se dizerem cineastas, né?
eu falaria, olha, ao invés de você gravar você gastar esses, sei lá, esses dinheiro aí para comprar uma DSLR, vale mais a pena você gastar em livros, porque depois quando você pegar, mesmo que seja, né, um celular aqui e tal, você vai conseguir fazer esse celular ter uma capacidade, uma potencialidade de um olhar, de um enquadramento muito mais conceitual e muito mais interessante do que uma DSLR. Então isso que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque eu vejo diariamente no meu trabalho, quando eu dou aula, é muito essa questão, esse dilema. Que legal. Inclusive, eu encontrei o seu trabalho já há algum tempo, porque eu estava pesquisando justamente isso. Trabalhos, né, voltados para o audiovisual com o celular. Que eu estava, enfim, pesquisando sobre isso, assim, eu achei muito interessante. O Quinoolho, ele tem um trabalho, né, voltado com o celular. Isso eu vi também naquele canal do Vimeo e tal. Acabei encontrando bastante. O quanto que o seu trabalho como professor ajuda hoje em dia você como cineasta, e o quanto que ser cineasta ajuda na questão professor, assim. Mas isso eu digo profissão mesmo, porque eu sou professor, então eu gostaria de saber isso, assim. Eu participo de um projeto que me possibilita trabalhar o cinema dentro das escolas. Então você falou do cineclube, por exemplo, eu consigo trabalhar isso, dizer o que é um cineclube, ter treinar esse olhar das crianças, né? Crianças de 7 anos até 15, 17. Então é um trabalho legal, assim, eu me sinto completo em fazer isso, e queria saber mais ou menos essa diferença, assim, se auxilia de alguma maneira, se não, qual que é mais conflituoso, enfim. Não, assim, com certeza uma influencia a outra, né? Eu acho que principalmente a profissão de cineasta, trabalhar mesmo na prática, isso influencia muito na teoria, de como você vai trabalhar com os seus alunos, porque você acaba, né, trazendo para ele experiências que ele ainda não vivenciou, e você consegue, claro, numa devida proporção, fazer com que esse aluno não perca tanto tempo, sei lá, quanto você perdeu, para conseguir ter esse insight, né, ter aquela sacada de falar, opa, não é bem por aqui, é por ali. Então, eu tento adiantar um pouco o caminho das pedras, né? Então isso ajuda muito, por ter a experiência prática, já poder dar um toque para o pessoal e direcionar o pessoal de uma maneira mais prática, né? Como eles conseguem utilizar essa teoria realmente para ter um certo retorno mesmo, assim, e conseguirem realmente se colocarem na profissão e se tornarem cineastas, né? Porque não adianta você apenas repetir o que os outros professores te passaram. Por exemplo, eu tive vários professores que não eram cineastas. Tive um ou outro que era cineasta, mas uma grande maioria era formados, mas que não praticavam com tanta frequência, que eram mais cineastas, né, um pouco mais de hobby, né? Então, assim, isso acaba ajudando, porque quando eu falo as coisas e eu mostro para o pessoal os exemplos, eu consigo mostrar um exemplo prático para eles visualizarem a presença da teoria, e que isso não é fácil de visualizar. Você falar para um aluno, para ele ler, sei lá, aquelas 100 páginas de um livro, que vai levar, de repente, mais de um mês, sei lá, dependendo de quantas horas esse aluno se dedica a essa leitura, falar que isso vai influenciar daqui, sei lá, alguns meses no filme que ele vai fazer, fica meio, não é tão palpável. Ele acha que não é aquilo que vai, digamos, influenciar, né? Ele só vai perceber isso depois, conforme ele vai praticando, e aí ele vai vendo como que aquele conceito que ele leu começa a se encaixar na prática. E até ele perceber por si só, demora um tempo. Por isso que eu gosto de levar exemplos para mostrar como que aquela teoria auxiliou, por exemplo, a fazer um determinado plano. Então, isso acaba ajudando eles a visualizarem. Isso é graças, é claro, à prática. Se eu não praticasse, seria muito mais difícil eu fazer o aluno visualizar a utilidade daquela teoria. E dessa mesma forma, se eu não mantivesse essa minha profissão como também professor, eu também poderia me acomodar, no sentido de, sei lá, fazer os filmes, ficar numa rotina de filmagem e não parar, digamos, para ler, que é uma coisa que eu gosto muito e que nesse momento que eu estou, depois de ter visto vários, né, a maioria dos clássicos, e estar acompanhando esses circuitos alternativos internacionais e tal, você já sabe pela prática como que eles estão realizando essas produções. E aí, o que mais me pega é a filosofia. Tanto que às vezes eu leio coisas que não é mais de cinema.
que entram na área da filosofia, que entram na área das outras artes visuais, né? Às vezes eu leio muita coisa sobre questão de arte, performance, coisa de vídeo performance também, vídeo arte, que acabam influenciando diretamente no jeito de como eu vou pensar o meu próximo filme, né? E como que funciona esse pensamento para o próximo filme, assim? É uma coisa meio frenética, meio estilo Woody Allen, assim? Ou como que surge assim, a ideia? Você tem muitas ajudas, assim, então como que funciona a ideia para o roteiro, assim? Tá. Antes mesmo da escrita. Uma coisa que eu falo para todo mundo, porque assim, né, conforme esse projeto do Aqui no Olho, que eu comecei anos atrás, aos poucos foi se tornando um grupo prático, né? E hoje em dia, né, até depois das pessoas já ouvirem falar do grupo, muita gente nos procura com várias ideias, digamos, megalomaníacas, né? Ideias de fazer, sei lá, um Senhor dos Anéis, fazer um Jogos Vorazes, fazer, sei lá, né, um Guerra dos Tronos, um projeto mais ambicioso de produção, ou mesmo aquele que vem, sei lá, que adora Stanley Kubrick, ou adora Godard, ou adora, sei lá, talvez algum outro cineasta mais alternativo, mas ele quer tentar fazer um filme naquele universo, né? Então ele traz uma ideia muito pronta. E o que eu falo pro pessoal, e que até eu brinco, que tem a ver com essa ideia do cinema caipira que eu falo, né? E que às vezes eu peço ao pessoal assim, olha, você vê os seus filmes aí pela internet, todas essas referências, você vê, sei lá, Bergman, você vê Kurosawa, você vê todos esses universos e tal, vê Spielberg, vê não sei o quê, fecha um pouco esse Windows, né, aí essa janela do computador, e abra a sua janela de casa, né, você vai aqui, você abre, para você ver o que está acontecendo ali, na rua do lado, na esquina do lado, porque eu acredito, depois desses anos de experiência, que realmente o segredo está muito em como você incorporar a realidade ao seu redor. Porque a realidade é muito, às vezes, mais complexa do que você possa imaginar. Você vê um personagem na rua, um bêbado, ou vê uma pessoa ali estranha na rua, às vezes é muito mais complexo do que você imaginaria num sonho. Porque o seu sonho está assim, com várias coisas embutidas que vêm de estereótipos, coisas que você assistiu, coisa que você está pensando, que você interpretou. Então você monta um universo lúdico que funciona a partir dos tipos que você já conhece da sua cultura, da sua bagagem. Já na realidade, você vê culturas muito heterogêneas, que se encontram ali por o acaso. E o acaso é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, esses acasos que acontecem ali visualizando a sua janela, isso é o que mais inspira. E é o que você faz conseguir fazer o seu filme ser mais profundo, mais complexo, ser mais provocativo, muito mais visceral, porque é o que tem a ver com você, porque ele está do seu lado o tempo todo. Você pode, sei lá, isso eu vejo direto, né, pessoas que querem fazer cinema, que moram numa cidade como, sei lá, Rio Claro, no interior, e que, sei lá, odeiam a cidade, falam, aqui não tem nada, é uma merda, não sei o que e tal, e só querem ir para São Paulo, só querem ir para Nova York, querem estar não sei aonde, sabe? E, na verdade, a sua fonte inspiradora, ela tem que estar onde você está. Se você está em Rio Claro, você não vai ser o melhor artista se estiver em Nova York ou em Paris, não é isso. A sua arte tem que surgir de como você traz a realidade ao seu redor, como você a reinterpreta, digamos assim, né? Então, os projetos, para mim, surgem muito dessa vivência do dia a dia, de como você vê as coisas na rua e aquilo influencia, porque tem muita coisa bizarra, coisa muito exótica, coisa muito provocadora que acontece no seu dia a dia, no ir numa padaria comprar pão, que daria um longa. Só que você não valoriza isso. E aí você quer fazer um filme, sei lá, estilo Bergman. Pô, você não mora na Suécia. Você não vai encontrar uma realidade da Suécia, de Estocolmo, aqui em Rio Claro. É outra realidade. Você pode, sei lá, odiar aquele pagode, aquele funk, aquela música que está ali ao redor. Mas aquilo é a realidade. Está ali acontecendo. De alguma maneira você tem que fazer uma releitura sobre isso. É claro que você vai conseguir, sim, colocar o seu ponto de vista, o seu estilo particular e próprio, mas você precisa sentir isso, né? Ser tocado por essa realidade. Você não pode ignorar, senão você vai estar batendo contra as coisas, porque o cinema ele é diferente, por exemplo, da pintura, né? Ou até da música, ou do teatro. Uma pintura, você pega uma tela branca e você pinta o que você quiser.
Com o cinema, não. Né? Com exceção, é claro, da animação. Mas você liga uma câmera, você tem a realidade. Você não tem como esconder ela. Você pode ir para um estúdio, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que construir uma parede, você vai ter que contratar ator, mesmo que o ator seja igualzinho, com o fenótipo, digamos, o tipo, do jeito que você imaginou fisicamente. Só que ele, na hora de atuar, ele é o jeito dele, que é o único dele, daquela pessoa. E isso você não pode manipular, você não pode mudar da noite para o dia, porque a pessoa tem a sua vivência. Então você tem que saber como aproveitar o fluxo da realidade e conseguir incluir, saber como identificar a sua história dentro daquele fluxo da realidade. E isso eu aprendi muito a partir de estudar, por exemplo, o neorrealismo italiano, ou mesmo o neorrealismo que a gente chama, né, que é o neorrealismo iraniano, que também é esse cinema do Abbas Kiarostami, né, e que a gente vê hoje em dia que é um trabalho também que vai nessa linha que é do neorrealismo italiano lá da Segunda Guerra Mundial. Cara, parece que você leu minha mente, porque eu ia citar o cinema iraniano, que eu sou muito fã, eu já disse isso em outras oportunidades, o Mohsen Makhmalbaf, o Abbas Kiarostami, o Mahid, enfim, que usam também pessoas, não atores, né? Misturam muito ali aquela coisa mesmo até do próprio da inocência mesmo. Eu estou fazendo um filme? Peraí, mas a câmera tá ligada? Né? A gente não tá vendo ali um ator, a gente tá vendo realmente a verdade, né? Eu tenho um grande amigo que me disse uma vez, eu estava contando a minha história com o cinema, né, minha relação mesmo muito pessoal e entregue mesmo ao cinema, e ele me disse uma coisa muito interessante que não sai da minha cabeça, que às vezes você encontra o cinema, mas é bonito quando o cinema te encontra. Então assim, na nossa conversa, né, ele disse que o interessante é que todo aquele que aprecia o cinema, que gosta do cinema por algum motivo, que ama o cinema, é um cara que ama a vida, que ama as pessoas. Você se classificaria como um amante da vida, um amante de pessoas? Com certeza, sim. É desse lado, eu concordo plenamente com essa ideia. Você tem que amar o que está em volta, você tem que se apaixonar pelas coisas que você vê no seu dia a dia. Sabe, não é uma questão também de ser otimista. Você pode fazer um filme pessimista, né? Sim. Eu, por exemplo, trabalho muito com drama. Então, assim, meus filmes sempre vão pro lado do drama, né? Mas mesmo assim, você tem que amar o que está ao redor. Você tem que trazer isso para você. Você não pode ignorar. É isso que eu queria dizer, né? Que eu vejo que a grande lição é essa. E você tá predisposto a se apaixonar pelo que vê. Acho que é até interessante a gente falar sobre... ter falado, né, citado o cinema iraniano, porque eu tava assistindo uma entrevista sobre o seu mais recente curta, e tinha, assim, toda essa... por que não felicidade, orgulho, assim. Onde você gravou o curta-metragem, cara? Tipo numa feira? Como que é? É uma feira popular que tem ali no Cervezão. Que legal. Que é uma feira bem simples, ali num terreno baldio e tal, e não é, digamos, nenhum dos pontos turísticos da cidade. Na cidade tem até uma entrada, né, que nós temos, né, o Thiago deve conhecer, mas eu acho que não deve ser muito frequentada, mas que é um ponto turístico onde você entra na cidade e você tem as informações turísticas da cidade, né? E aí eu fico imaginando quais informações que devem estar lá, né? Porque a gente tem, sei lá, o Horto, que com certeza é incrível, que é um dos lugares que eu adoro aqui na cidade. Quando não tá pegando fogo. Essa época é complicado. E agora, né, tem aquela Torre Eiffel, né, que fizeram também. E assim, que são umas coisas meio engraçadas. E tem Veneza, né, que quando chove alaga tudo. Exato. Tem esses problemas, né, mas... mas a Feira do Cervezão não é um lugar, né, que as pessoas acho que imaginariam que seria um belo. E eu gosto de falar dessas coisas, né, de falar sobre lugares que as pessoas não valorizam. Então ali você tinha muitas histórias. É uma feira que acontece todo domingo de manhã, quando é meio-dia já acabou. Tanto que pro filme a gente tinha que estar lá desde as 5 horas da manhã, né, para começar a trabalhar lá e capturar as imagens, sons que a gente precisava. E a gente começou a frequentar durante quase 8 meses esse lugar, e recortando vários fatos que a gente ia descobrindo a partir dali, né? A gente já tinha um roteiro, digamos, uma premissa de um roteiro, só que o roteiro foi se aperfeiçoando conforme a gente começou a conhecer esses fatos e essas histórias ali na feira, né? É um lugar muito simples e que a gente, de alguma maneira, fez isso se tornar interessante.
Tem gente que acha que, né, que a gente faz cinema para deixar as coisas bonitas, mas não é o caso. Então, não é para transformar as coisas bonitas, mas transformar as coisas interessantes, né? Então, e não é que as coisas precisam se esforçar para ficarem interessantes, mas depende muito do seu olhar. Se você não sabe olhar para as coisas, se apaixonar pelo que está acontecendo ali, você dificilmente vai mostrar algo interessante, né? Sim. Eu frequentava essa feira quase 20 anos atrás. E como é que foi a escolha do garoto? Vocês fizeram uma seleção com os garotos ali do bairro? Como é que foi? Então, o garoto, todo mundo comenta bastante, que foi assim, né? Dentro dos integrantes do coletivo do Quino Olho, tem um, né, que é o Rogério Borges, que ele também é professor de geografia, né? E aí, na escola dele, ele tinha alguns alunos e que ele achava que poderia se encaixar no personagem. Tanto que ele acabou fazendo um filme ensaio com esses meninos e depois ele me mostrou, né? E aí acabei fazendo depois um teste de elenco, onde ele e mais outros colegas estavam juntos, e também alguns atores mirins do curso de teatro do Centro Cultural. E o que eu queria era realmente, né, um ator que tivesse uma certa presença, né? E eu não queria um ator que tivesse, digamos, vícios, né, de teatro e tal, né? E de certa forma o menino tinha uma grande presença, né? E aí nisso acabou vindo a escolha, não só dele, mas também até os colegas dele acabaram atuando também no filme, fazendo outros personagens. Então, e fora isso, né, eu acho interessante, por exemplo, os personagens da feira, porque o filme, metade do filme são pessoas não atores, né? Pessoas que ou estão ali na feira, ou moram ali no bairro e tal. Agora, a outra metade são atores do curso de teatro do Centro Cultural, que é da Companhia Tempero d'Alma, que mantém aqui na cidade o projeto de formação teatral. E a gente misturou, né, atores com não atores, de uma maneira que ficou muito orgânica, né? E como eu falei há pouco, né, eu queria muito buscar exatamente esse tipo particular dessas pessoas que mais espontâneo, porque uma coisa que é difícil você conseguir ter no seu filme é a espontaneidade. Você consegue criar uma atmosfera e que a coisa funcione por si só. Porque a espontaneidade, você tem que parecer que a imagem não seja previsível. Que cada vez que você veja o filme, você note uma coisa, pareça que o filme é tão orgânico que as coisas foram feitas sem querer. Então, é uma das coisas difíceis que você tem que ir. Então, você procura, né? Procura atores, pessoas que de alguma maneira consigam pensar em cena, né? No sentido que mostrem que tem dúvidas, que tem receios e que a gente não saiba para que lado que eles vão atuar, né? Para que lado que a cena vai seguir. Aí você consegue criar, digamos, essa naturalidade, espontaneidade, e que para mim é importantíssimo. Eu tenho uma pergunta aqui, que antes da gente gravar, né, de fato, eu deixei no Facebook aberto para quem, né, já acompanha o nosso podcast e tal, e perguntar alguma coisa, enfim, né? Então, já falando sobre... A gente não citou o nome, o curta-metragem é o Command Action. Mas, enfim, tem uma ouvinte nossa, que é a Jessie, que enviou uma pergunta relacionada mesmo a um ator, né? E já complementa isso aí. Como que você imagina que vai ser essa nova vida, por assim dizer, essa nova oportunidade, assim? Como que ele te enxerga? Você se enxerga como uma inspiração para essas crianças, assim? E qual que é a dimensão disso na sua vida? Assim? Cai a ficha às vezes ou não? Às vezes é um peso grande, né? Você começa tudo como uma paixão, vai fazendo os filmes e aí você vai trazendo várias pessoas, né? Eu lembro que em Piracicaba tem um cara que achava que o jeito que eu falava parecia meio que um padre, né? Assim, no sentido de que eu falava e parece que eu estava arrebanhando as pessoas para entrarem nesse sonho, né? De fazer esses filmes, né? De acreditar que é possível fazer cinema, né? Então, assim, é uma luta, porque até para mim é às vezes difícil acreditar que eu estou vivendo esse sonho, que eu estou vivendo essa coisa de fazer filmes. E quando eu trago as pessoas, e as pessoas trazem à vontade também algo pessoal, facilmente se destaca no filme. Então, essas pessoas acabam, depois, quando assistem um trabalho como esse, ou vê toda essa repercussão, a pessoa até fica pensando, nossa, mas eu achei que eu não fiz nada, né? E o filme ficou demais. Então, na cabeça dele, por exemplo, ele acha que não fez nada, que foi muito pouco.
e que, assim, ele ficou muito cansado, né? Ele até falou nas filmagens, ele falava, nossa, eu não sabia que era tão cansativo, porque é muito detalhe, porque eu falava toda hora, não, olha pra cá, faz assim, não, desse jeito e tal. E eu não tentava muito colocar coisas para ele ficar pensando, mas sim posições. E posições que ele não entendia na hora. E que depois de ver o filme pronto, aos poucos vai cair na ficha, né? No sentido de falar, nossa, aquela hora você falou para eu fazer desse jeito, agora eu entendi o porquê, agora eu vi a força que deu, sei lá, a sensação que deu. Então, aos poucos que as pessoas vão cair na ficha do que elas fizeram. Porque a maioria das pessoas acabam não tendo uma consciência da grande potência que elas têm. Então, uma coisa que muda é a própria autoestima. Porque pessoas como o próprio David, pessoas que às vezes têm uma origem mais simples, ou mesmo pessoas da classe média, ou que, sei lá, estão lá por um hobby e acreditam que nunca vão trabalhar com cinema, mas vão lá por curiosidade e acabam sendo, digamos, né, puxadas, né, por esse sonho e acabam se mergulhando de uma maneira que depois elas não conseguem viver sem. Então eu acredito assim, é cedo para dizer, por exemplo, que nem para um menino, por exemplo, de 13 anos, né, que é o caso do David, se ele vai ou não seguir uma carreira, né? Tudo depende dele, na verdade. E o legal que eu falo para ele, né, é que nós temos um projeto contínuo, mesmo com todas as dificuldades e tal, a gente tem minimamente uma estrutura e que a gente acaba mantendo o grupo todo ano. Então, estão acontecendo vários projetos e isso serve de uma escada, né? Para quem sabe lançar pessoas como ele. Mas tudo depende dele. Eu vejo que ele é muito jovem e que ele deve, né, arriscar de tudo, conhecer de tudo, para aos poucos ele sentir o que realmente ele quer fazer. Porque, falar a verdade, é claro, ele é muito menino, e quando ele fazia o filme, ele se sentia muito cansado. E ele falava toda hora, mas, nossa, não vai terminar? Né, não vai terminar? Falta muito. Então, você vê que, de certa forma, é muito criança para dizer que realmente ele quer fazer isso a vida toda. Agora que ele está percebendo toda essa repercussão, um certo sucesso, né, é que ele está realmente na cabeça dele pensando se de repente não é isso que ele quer para a vida dele. E isso não é só para ele, mas é pela equipe toda, porque toda a equipe que trabalhou no filme é uma equipe formada pelo curso nosso, né, que é o que eu ofereço anualmente, que é gratuito para a cidade. Então, nesse curso, as pessoas acreditam, vão lá aprender o que é fotografia para cinema, o que é fazer um roteiro, né, o que é fazer uma produção, uma direção de arte, né, o que é o som no filme. E a partir disso é que eles vão se identificando e vendo o potencial que eles têm, né? É só uma dúvida mesmo. Ki no olho é uma flexão de aqui no olho ou tem outro significado? Então, o termo ki no olho é um termo que veio pelo cineasta russo Dziga Vertov, né? Ele chamava ki no olho, que era um olhar da máquina, né? Um olhar, digamos, super-humano, que é o olhar do cinema, de ver coisas que as pessoas normalmente não veriam. Não que a câmera é um microscópio ou alguma coisa do gênero, mas a câmera acaba potencializando algo que as pessoas não percebiam no dia a dia. Tanto que ele tinha, esse Dziga Vertov, nos anos 20, ele tinha um cinejornal, né? E que nesse cinejornal chamava Kinopravda, né? Que seria a verdade através do cinema. E aí, a partir desse termo dele, do Ki no olho, desse olhar super-humano, eu achei que se identificava com essa procura minha, pessoal, e que eu partilhei isso em coletivo, né? De ter um olhar diferenciado sobre a nossa realidade, né? Você falou aí que o ator, enfim, ele ficou bem entusiasmado e tal com a repercussão, e talvez a maior delas foi realmente Cannes, né? Para um brasileiro, já é, tipo, né, vislumbrante. Para uma pessoa do interior ainda, e levar, né, o interior para fora, para o mundo, para essa repercussão toda, deve ser ainda mais, né, interessante e empolgante. Então, como que é assim, cara? Hoje você faz um curta pensando em Cannes? Então, na verdade, essa produção que a gente fez esse ano,
a gente pensava em Cannes, né? Porque ano passado foi uma grande surpresa nossa que um filme que a gente fez foi em pouco tempo, foi um filme de 3 horas, que a gente gravou o filme inteiro só em 3 horas e foi feito, e eu usei apenas a porta de entrada da minha casa e a garagem do meu sogro. Então, assim, só esses únicos 2 cenários, e que aí eu fiz o filme que foi o Ida do Diabo, né? E aí com esse curta foi selecionado para a mostra não competitiva de Cannes no ano passado. E aí quando eu fui para lá, né, mudou muito, né, a minha visão sobre tudo, assim, no sentido de pensar que eu estava realmente fazendo um cinema e que era cinema mesmo. Então, assim, eu estava num momento maduro para poder realmente enfrentar um mercado internacional, né? E aí foi quando eu voltei, né, no final de maio, eu conversei com um grupo do cinema, do Quino Olho, e aí a gente pensou, e aí, vamos agora, né, assumir essa responsabilidade e vamos começar a fazer realmente coisas, né, que sejam até mais fortes e dedicar até mais tempo, talvez, porque a gente sempre fez muitos curtas. A gente pensava muito nessa forma de que você pensa, filma. Então, o exercício de filmar era quase que nem você pegar uma caneta e ficar anotando um rascunho de um texto, de uma redação, como fosse uma atitude de ensaiar cinema. E aí depois, quando eu voltei de Cannes, a gente pensou, não, vamos agora pensar com mais calma em um projeto só, que seja um curta. E a gente tinha esse projeto que há tempos a gente queria filmar, que era esse Command Action, né? E aí a gente começou a pesquisar, a melhorar ele durante uns 8 meses de preparo, e aí a gente fez o filme, realmente pensando em assumir essa visão do cinema caipira, um olhar que para nós é muito único e que às vezes é difícil de expressar isso. Então a gente pensou, vamos fazer de tudo para mostrar esse olhar e essa originalidade nossa. E aí a gente fez esse filme Command Action, que foi um filme até, digamos, simples, 3 dias de filmagem e tal, né? E aí mandamos. E, de certa forma, não é uma pretensão, mas a gente sabia que tinha dedicado bastante no filme. Mesmo que ainda a gente pense que ainda falte bastante ainda, porque é um filme que a gente poderia ainda fazer mais ainda, né? Mas, assim, o interessante é que, pelo que a gente conseguiu dedicar mais, acabou tendo esse resultado e sendo selecionado num festival desse tamanho, né? E, cara, alguma experiência a contar pra gente, assim, interessante que aconteceu, enfim, como um cinéfilo mesmo, assim, que realmente estava lá e, oh, meu Deus. Assim, aquela parte do glamour, né, existe mesmo, né? Você vê aquele tapete vermelho, né? E como você está selecionado, né? Você entra e anda ali naquele tapete, você precisa levar smoking, né? Porque tem sessões que só pode entrar de smoking, se você não tiver smoking não entra e tal, né? E você anda naqueles lugares, por exemplo, você tá andando, de repente você vira pro lado, você vê ali do seu lado o Tarantino, você vê pro outro, você vê o Brad Pitt com sei lá quem, que nem eu ia em algumas reuniões com meu projeto debaixo do braço, né, para apresentar um projeto, um argumento e tal, e às vezes eu sentava numa mesa para discutir o projeto e de repente chegava uma outra pessoa e quando eu ia ver, por exemplo, era o Almodóvar, que estava com um novo projeto dele. Então, assim, você viu o Wim Wenders também ali, toda hora. Eu esbarrei nele lá umas 5, 6 vezes, assim, um trajeto de andar durante o festival. Então, assim, todos estão ali acessíveis, todos. Tanto que teve uma vez que eu estava andando lá no tapete vermelho e do meu lado estava vindo uma atriz famosa, uma que fez que é de Hollywood, que é uma morena. Agora eu na verdade não sou muito bom nesses nomes, então eu olho assim, nossa, acho que eu já vi em algum lugar, né, mas eu não lembro. Então aí tava do meu lado, e aí quando eu vi, veio vários seguranças correndo na nossa direção, né. Aí eu imaginei e falei, poxa, será que eu tô muito perto dela? O que tá acontecendo, né? Aí quando os caras vieram, eles passaram do meu lado, mas não tinha nada a ver comigo. E aí estavam vendo porque ela tava com um puta de um vestido longo, com uma cauda enorme, e dentro da cauda dela tava um fã se arrastejando, assim, escondido debaixo da cauda. Então, e os caras pegaram assim, o cara, arrastaram para fora. E assim, toda hora que você sai lá, que é lá o palé do festival, né, que é o Palácio do Festival, que é um prédio enorme, aí você sai ali para fora, tem um monte de fãs de vários países
gritando para você conseguir um ingresso, para elas verem uma premiere de um filme do lado dos atores, ou não sei o quê e tal. Então tem muito isso. Só que aí você tem que tomar um certo cuidado, porque se você sei lá, né, você ir muito por essa falsa, digamos, imagem, esse glamour, você acaba perdendo muitas oportunidades, porque no Festival de Cannes, o que acontece em paralelo é o que nós chamamos que é o marché do filme, que é o mercado de filme. E lá está se decidindo todos os filmes dos próximos anos. Então, você vê lá o pessoal discutindo milhões de dólares, milhões de euros, vários projetos enormes, com a presença de atores conhecidos, projetos independentes, projetos de tudo quanto é tamanho e que vão entrar nos circuitos do cinema, você vê ali, discutindo ali. Então você vê os filmes nascendo ali. E eu pensei, ano que vem eu tenho que voltar aqui, né? Tanto que esse Command Action era um filme que a gente fez sem dinheiro, é um filme que a gente até conseguiu ser aprovado numa lei Rouanet, tá? A gente ainda está captando, né, aquela dificuldade, né, de todo artista tem de captar recursos por lei Rouanet, mas como a gente tinha tanta sede de fazer esse filme para esse festival, a gente resolveu todo mundo fazer voluntário e colocar dinheiro do bolso e fizemos esse filme acontecer. E aí a gente queria fazer um filme de cartão de visita, que a gente pudesse entrar de novo em Cannes, mesmo que fosse para mostra não competitiva. Mas aí a grande surpresa que eu não imaginava era alguém lá de Paris me ligar e falar que realmente o filme estava concorrendo entre os 10 melhores curtas do ano, do mundo, né? Uhum. Então isso daí foi uma grande surpresa. Eu não conseguia imaginar isso assim tão cedo, né? Eu imaginava que iria demorar bastante para a gente chegar nesse ponto, né? Cara, eu não consigo... Você tem veia mesmo de artista, cara, porque eu não consigo me imaginar do lado desses caras e não ficar, tipo, meio fantiete, assim, sabe? Meio babaca. Tipo, me leva pra casa, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar com você, uma coisa do tipo. E várias pessoas que ficavam me falando, poxa, mas você não foi ali pedir um autógrafo, não sei o quê. Mas aí é diferente, é uma valorização. Você fala, poxa, eu estou do lado desses caras, eu quero estar aqui de igual para igual. Assim, até uma curiosidade, que o festival eles fazem um vídeo de divulgação de como funciona o festival, né? E esse ano eles lançaram um vídeo com as imagens do ano passado. E aí o legal é que assim, eu não imaginava, mas eu apareço vários momentos, tipo na hora do brinde, eu brindando com vários produtores famosos, o cara assim, que tá fazendo filme de milhões, e eu ali brindando com o cara como se fosse mais um produtor bem sucedido, sendo que na verdade tem um contraste enorme ali, né? Tipo, eu em Rio Claro sem orçamento, e o cara tá lá em Hollywood fazendo filmes, mas naqueles instantes, naquele momento, a gente está de igual para igual, ou seja, no mesmo nível de talento artístico, né? E é interessante isso, esse fato de Cannes, né? Porque ele tem mesmo essa proposta de, né, resgatar mesmo esses pequenos talentos e tal de determinados países que premiações maiores, né, jamais perceberiam algo do tipo, e dar atenção de igual. Não, você é um artista e a gente está aqui né, aclamando a arte em si, independente do tamanho, enfim. Mas a questão de... Você falou bastante de arrecadação. Ano passado você estava em Cannes. Isso não facilita os meios de arrecadação e tal, porque a gente sabe, né, e isso fica bem claro em várias notícias e tal, relacionadas ao Command Action, que o orçamento foi finalizado com dinheiro de rifa. Então, assim, como que funciona, cara, a arrecadação, assim? E por que rifa? Como que foi essa medida, assim? Vamos fazer rifa. Então, né, até virou uma coisa bastante polêmica, aí o pessoal tá comentando bastante sobre a rifa e tal, mas que a gente queria falar que, na verdade, o filme ele tem uma aprovação pela Lei Rouanet, e que se for colocar no papel, é uma produção que custa 28 mil, né, digamos ali, se você for pagar tudo que está sendo usado, as pessoas, principalmente as pessoas, né. Só que como a gente queria fazer muito esse filme, porque se a gente fosse pensar de uma maneira normal, a gente teria até o final desse ano, que é o prazo máximo de captação. E a gente conseguiu captar a metade disso até agora. Então, se a gente fosse esperar até dezembro para captar, a gente só faria esse filme no ano que vem. Só que a gente queria muito fazer o filme de qualquer jeito.
Então aí todo mundo se reuniu e falou, ó, vamos fazer esse filme sem ganhar nada e vamos até botar um pouco de dinheiro no bolso, do bolso para conseguir viabilizar e depois, em dezembro, depois de captar tudo, a gente reembolsa a equipe. Porém, mesmo assim, para aliviar o bolso, para não colocar tanto dinheiro, a gente pensou na ideia de, né, ir para aquele crowdfunding mais caipira, né? Então, vamos montar umas rifas. E aí, vários comerciantes aqui da cidade de Rio Claro nos ajudaram, cedendo produtos da loja para a gente rifar. E aí a gente fez várias rifas e conseguiu juntar um valor aproximado de R$ 1.500, né? E com esse dinheiro, né, e mais o nosso dinheiro, é que a gente deu o start inicial e fez o filme. Só que, na verdade, eu tô com várias dívidas. Por exemplo, Léo, só para vocês terem ideia, o estúdio de som já custa, para fazer um som em 5.1 para passar no cinema, já custou R$ 1.500. Que eu tenho que pagar do bolso. O DCP também é mais, também uns 1.000 e pouco. Só o press kit, que a gente tem que mandar, que é um materialzinho de um catálogo escrito o que é o filme Command Action, gasta mais do que o próprio filme, porque a gente está gastando, acho que quase R$ 3.000, que eu estou gastando do bolso para conseguir fazer esse material impresso para levar em Cannes. Tem que levar em inglês e francês. Fora isso, tem que fazer os cartazes, sabe aqueles cartazes que nem cinema? Também, você gasta, é 35 pau cada um. Então, assim, você tem que fazer vários para mandar para o festival. Então, assim, o filme custa muito mais. Tanto Sim. que todos os concorrentes nossos de curta-metragem, para vocês terem ideia, o mínimo, o mais barato lá, custou $85 mil. E a gente falar que conseguiu fazer um filme com R$ 1.500, só com rifa, isso é um milagre. Que, na verdade, não é o valor real do filme. Porque a gente não pode pensar em fazer cinema e as pessoas trabalharem de graça sempre. E sempre colocarem dinheiro do bolso, né? Tanto que acabo tendo que trabalhar em outras coisas para conseguir um dinheiro para pagar todos esses custos, né? E você estando lá, com certeza isso ajuda a você fazer contatos. Só que esses contatos não são da noite para o dia. Então, não quer dizer que a pessoa conheceu você uma vez, que amanhã ela vai te dar milhões para você fazer um filme, entendeu? Ou mesmo te dar $100 mil para você fazer um filme. É uma coisa que você tem que ficar ali batendo, você tem que mostrar a sua ideia, porque mesmo lá, tendo todos esses recursos, estão falando de milhões, ninguém quer arriscar dinheiro. Então, ninguém quer arriscar um dinheiro numa coisa incerta, algo que não saiba qual é o retorno. Então, primeiro, eu preciso ter um selo, né? Digamos quase um selo de qualidade, né? Então, você estando ali entre os selecionados, isso já mudou totalmente minha realidade. Porque, assim, toda semana, né, a cada 3 dias, eu estou recebendo uma ligação, ou é de Paris. Recebi, por exemplo, ligação de Los Angeles, que eu vi meu celular, assim, eu não acreditei. Estava escrito ali que era de Beverly Hills, Califórnia. Aí eu falei, mas como assim, né? Quem tá me ligando de lá, né? E aí quando eu fui atender, é um agente que representa vários diretores famosos. Ele era o agente que representava, pra você ter ideia, Tim Burton, Quentin Tarantino, Chris Nolan, vários diretores, e que ele soube da seleção e queria me perguntar qual é o meu próximo projeto, o que eu quero pro futuro. É claro que eu falo pra ele, eu falo, não, eu quero fazer esse filme, eu tô com essa ideia e tal. Só que mesmo assim, ele também tá vendo todos os outros concorrentes da mesma amostra. Então, você não sabe se ele vai oferecer oportunidade, se é uma coisa real ou não. Não adianta você se iludir, achar que por um telefone que o cara vai fechar um negócio com você. Então, são possibilidades. Você se torna visível. As pessoas começam a notar a sua presença. Que nem ano passado, os paparazzis eu via. Quando via eu passando, perguntava, mas quem é aquele fulano? Quem é aquele? Agora, esse ano, não que eu vou ser um famoso, mas esse ano já vai mudar. As pessoas vão me ver ali e vão saber, pô, aquele cara é o novo talento, fez lá aquele curta lá e que tá chamando atenção pra caramba. E que até, às vezes eu fico pensando, isso não é um pouco uma falsidade, porque as pessoas me ligam e falam, nossa, eu sou do júri, eu adorei o seu filme, achei demais. Tanto que, só por ser selecionado, o próprio Festival de Cannes quer que eu volte agora em dezembro, que eu vá lá para Paris, passar lá uma temporada em dezembro,
para fazer articulações para o meu primeiro longa-metragem. Então, ou seja, é uma ajuda, é um empurrão. Não quer dizer que vai dar certo. Eu falo isso, né, só para não ser tão positivo, né, e falar, nossa, de repente ano que vem, sei lá, ou depois de Cannes continua a mesma coisa, né, o que eu não quero é voltar a ficar fazendo só rifa, né, então... Mas essa questão da rifa, cara, a gente tem quase que um misticismo em cima da rifa, né, porque eu lembro que quando saiu em 2008, se não me engano, aquele Apenas o Fim do Matheus Souza, né, que foi feito lá na PUC de Rio de Janeiro, tinha também essa coisa, esse misticismo de que foi feito em rifa, né, enfim, que ele rifou uma garrafa de uísque, eu não sei, mas tem muito isso, assim. Eu queria, você falou de long e tal, né, eu queria me colocar na posição do agente, então, né, bem mais simplista, claro, e perguntar pra você, o que você quer do seu futuro? Porque, como você disse, o seu caminho está sendo trilhado, independente do tempo que demore, a repercussão de você estar em Cannes e já ser um chegado lá, está chegando, né, essa reputação, digamos assim, esse caminho está sendo trilhado, de fato. Agora, com essa dimensão que você está criando, né, em torno do seu trabalho, em torno da sua dedicação, o que mais você quer alcançar e, enfim, planeja hoje realizar? Então, é o que na verdade todo cineasta quer, né? Ele quer viver de cinema. Eu quero, não que eu não viva, eu já vivo isso, mas eu quero que fazer filmes que cheguem no cinema. Eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, né? E para isso você tem que ter distribuidor, tem que ter uma produtora por trás. Então, você tem que ter parceiros em potencial para que o seu filme saia do papel e chegue nas salas de cinema. É claro que o tipo de cinema que eu almejo é um cinema mais conceitual, é um cinema mais alternativo, mas mesmo assim tem o seu nicho, tem o seu espaço, porque eu sei que, eu, por exemplo, vejo que a gente faz tudo aqui em Rio Claro, tudo com pessoas daqui, atores daqui, equipe daqui, só que é meio para exportação, porque a gente não tem um público aqui. Eu estou tentando, cada ano, fazer um festival que eu organizo, que é o Festival Internacional de Cinema Independente, que eu convido vários realizadores de fora, trago vários curtas, coisas assim, bastante raras, e que aos poucos está fazendo um certo sucesso. Mas é difícil você criar um público na sua cidade, e ainda mais por ser uma cidade interior. Então, eu vejo que meu público é muito assim, às vezes em São Paulo, Rio, e principalmente no exterior agora. Então eu imagino assim, quero fazer filmes que cheguem nas salas, que sejam vistos, que sejam realmente apreciados. Então é isso que eu quero para o meu futuro. Então não é questão de salário, eu não quero ser nenhuma celebridade, não quero ficar ganhando milhões e tal, nem fazer filme de superprodução. Minha ideia não é ficar fazendo filme de super-herói, filme de Hollywood, não é bem essa a intenção minha. Mas eu quero fazer os filmes na minha cabeça aí, que eles saiam do papel e que cheguem para um público, né, que aprecie, né? Então, eu ainda não sei, tanto que até ele me perguntou muito isso, se eu estou disponível para realmente ir aonde tem oportunidades. Ou seja, se tiver uma oportunidade em Los Angeles, se tiver uma oportunidade em Paris, ou sei lá onde, se eu estou aberto a isso. E é claro que eu estou, né? Eu até, né? Eu tenho a minha família, eu sou pai já, tenho 2 filhos e tal. Às vezes a gente fica inseguro de arriscar algumas coisas, mas eu estou aberto a essas ideias. Eu quero realmente, aonde quer que seja, conseguir viabilizar esse sonho e fazer com que esses filmes cheguem ao público, né? E você certamente você vai conseguir, cara. Certamente. Não, obrigado. A gente sabe que para fora do Brasil a gente tem uma valorização muito maior, infelizmente, acerca do cinema, acerca da produção artística mesmo, né? Isso em qualquer área, seja musical, seja, enfim, próprio cinema, enfim, independente. Como que é a exibição dos curtas-metragens aqui no Brasil? Eles passam em festivais? Você também arrecada alguma coisa ou é mais mesmo exibições? Você ganha, entre aspas, reputação mesmo nesse circuito independente aqui? Como que funciona isso?
Então, o curta, na verdade, não só no Brasil, mas no mundo, ele é visto ainda como um cartão de visita, né? Então, assim, é um cartão de visita para as pessoas se perguntarem qual é o seu longa, qual vai ser o seu longa. É como se fosse um aperitivo, né? Um aperitivo do seu estilo. Então, o curta não é visto como um produto final ainda. Ele é visto muito como se fosse, sabe, um teaser do seu projeto, né? Então, assim, isso, de certa forma, grosseiramente, mas isso tem melhorado a cada ano. Está surgindo espaços, não só dos festivais, que tem aumentado a cada ano, mas também tem aumentado também a procura, principalmente em canais a cabo, por exemplo, que são voltados para a exibição de curtas. Então tem vários tipos de canais, que até da internet também, que estão procurando conteúdos mais curtos. Então o curta-metragem acaba se encaixando com esse desejo da internet de fazer um produto que seja curto, seja rápido, e também na TV a cabo, que cada vez mais eles querem ter essa diversidade de conteúdo e de tamanho, duração. Mas isso é uma promessa para o futuro. Eu não vejo no presente uma realidade tão assim fixa e permanente para o curta-metragem. O curta-metragem ainda, infelizmente, acaba funcionando como realmente um aperitivo. Claro que, por exemplo, já várias distribuidoras estão agora me procurando, querendo comprar os direitos do meu curta para exibir em algumas televisões, por exemplo, uma TV do Canadá, a própria França, se, por exemplo, o premiado ele assina um contrato com o Canal Mais, por exemplo, lá na França. Então, tenho várias outras distribuidoras, tem uma nos Estados Unidos também que me procurou, que também estava querendo comprar os direitos do meu curta, e aí quando eles compram o direito, eles viram sócios do filme, e aí eles mesmos já planejam todo um marketing, toda uma distribuição nos cinemas e televisão. Mas é um espaço muito alternativo. Eu acho que, realmente, que nem eu mesmo, todo mundo procura fazer o longa, e todas as distribuidoras, cinemas, e a maioria das televisões, elas querem ainda o longa, né? Sim. Você falou que foi aprovado pela lei e se você não fizesse a captação pela rifa, você teria que esperar até dezembro e tal. E como é feito isso? Se você não fizesse pela rifa, se fosse do modo convencional, é tudo através de patrocínio? Você tem que buscar esses patrocínios ou a própria lei te ajuda em alguma coisa? Como funciona o processo? Então, você tem, assim, em nível federal, a Lei Rouanet, né? Que é uma das principais que são usadas não só para cinema, mas para tudo, né? No cinema, a gente tem a Lei do Audiovisual, que na verdade é a mesma coisa, é a Lei Rouanet. Como que funciona? Depois de você ser aprovado, porque você tem que fazer um orçamento, todo um projeto, roteiro, você faz um dossiê do seu projeto e você envia ele lá para Brasília. E depois, no prazo médio de 40, 60 dias, mais ou menos, eles vão te dar um retorno, se o seu projeto foi aprovado ou não. Se o seu projeto é aprovado, você tem um carimbo do governo que você pode captar o recurso, ou seja, você tem uma cartinha do governo e você pode ir nas empresas e as empresas apoiarem abatendo uma pequena porcentagem do seu imposto de renda. Só que isso só funciona para empresas de lucro real, empresas que têm um lucro muito grande. Então essas empresas elas podem abater até 4% do seu IR, que é o imposto de renda, para um projeto cultural. De repente, sei lá, ela paga 100 mil, então 4 mil ela pode apoiar no projeto. E aí quando ela for pagar o imposto, ela só paga os 96 mil, entendeu? Os 4 mil são abonados. Então aí você pode juntar vários patrocinadores, não tem um limite. Então você tem que ir atrás das empresas, então você tem que ir lá, bater na porta da empresa e falar, eu tenho aqui um projeto aprovado, funciona desse jeito, vocês não querem apoiar? Vocês não vão tirar nada do bolso, e realmente não tira, e é uma lei que funciona, então é abatido do imposto. Só que mesmo assim, principalmente no interior, as empresas têm receio, têm medo, porque a grande maioria das empresas, elas têm meio que um caixa 2, né? Elas não declaram o valor tudo certo. Então, elas ficam com medo, que na verdade é um mito, que isso é um mito, na verdade não funciona isso. Mas as pessoas acham que
que de alguma maneira, se elas ficarem assim, abatendo no imposto, vai vir alguém da Receita Federal investigar ou fiscalizar eles. Mas isso não tem nada a ver, porque isso daí é uma lei que existe, é tudo correto, e você não vai deixar de pagar, você vai pagar a mesma coisa, só que em vez de você pagar os 100% para o governo, 96% é para o governo e 4% é para um projeto. E é o próprio governo que organiza isso. Tanto que é o próprio governo, quando ele aprova um projeto, ele cria uma conta específica só do projeto. Então, é todo um rigor bastante burocrático. Então, que dificilmente você pode falsificar ou tentar, digamos, enganar alguém, né? E para o empresário, ele não tem nenhuma, digamos, responsabilidade. Se o projeto der errado, por exemplo, eles apoiarem um filme, e o filme não conseguir sair do papel, dar um problema, quem fica negativado com o governo não é a empresa, e sim o detentor do projeto, no caso o cineasta, quem foi o proponente do projeto. Então eu preciso captar. Eu consegui até agora, e até através de toda essa fama do filme, eu já consegui quase metade, que são 13 mil reais. Só que o total do filme é 28 mil reais. Então eu tenho que ainda captar mais. E eu só tenho até dezembro. Senão aí vence o projeto e eu não consigo usar esse recurso. Tem alguma restrição para mandar o projeto para lei? Por exemplo, se eu fizer um curta com o celular, como a gente estava falando, tem alguma preferência de um curta feito profissionalmente para um de baixa renda, assim, ou eles não entram em questão esse quesito? É mais o trabalho mesmo? Isso daí não é um problema, não. Assim, você vai filmar do seu jeito. Só que o seu orçamento tem que ser conforme a tabela de preços do governo federal. Então, eles têm uma tabela, que é uma tabela que a gente chama que é a tabela Getúlio Vargas, que está lá todo o preço. Você não pode falar, eu vou ser o cineasta, eu quero ganhar tanto. Você não pode chutar um número, tem que ser o número do sindicato. Então, o salário, o piso, tudo tem que ser igual. Então, quando você vai montar um projeto, dificilmente o seu projeto ele acaba saindo barato. Porque se você colocar tudo que está ali de uma maneira correta, o seu filme custa muito. Tanto que para eu conseguir aprovar um filme de 28 mil, demorou 3 meses. Porque todo mundo o governo achava impossível eu fazer um filme com só 28 mil. Eles não queriam autorizar. Porque eles falaram, mas e o custo do refletor? Você não vai alugar o refletor? Você não vai ter que pagar uma locação? Você não vai ter que ter o transporte? Você não vai ter que ter alimentação? Você vai, vários itens. E aí eu tive que ficar explicando, cada vez falando, não, esse tal item eu vou ter um apoio de um parceiro do comércio. Esse item vai acontecer de tal jeito. E se você consegue responder todas as dúvidas desse corpo, de jurado que avalia o seu projeto, aí o seu projeto é aprovado. Então, se você fazer um projeto caro, digamos, com os valores reais do mercado, o seu projeto é aprovado muito mais rapidamente. É até irônico, né, cara? Mas é assim a realidade. Porque as pessoas imaginam, você está fazendo um projeto e com valores mais do mercado praticado, quer dizer que o seu filme, digamos, é mais profissional do que um filme mais barato. É a mesma lógica do mercado internacional. Os caras, fazem filme cada vez mais caros, não é porque eles são burros, mas é porque eles veem que quanto mais eles gastam no filme, vai ser mais difícil eles não terem retorno. Porque você vai fazer uma cena que você precisa de uma casa no seu filme. Você gasta para ser a casa, e não uma casa qualquer. Para fazer, eu quero um carro determinado. Você gasta o carro, então você gasta muito dinheiro. Quanto mais você gasta de dinheiro, teoricamente, você teria um retorno mais fácil. É menos risco. E até para nossa audiência aí, de repente tem alguém que tá fazendo algum projeto e tal. Por exemplo, um produtor independente, ele fez um curta. Ele não tá em Lei Rouanet, ele não tá em nada. Ele só tem o produto dele ali e tal. Como ele faz para veicular isso? É só mandando para festivais mesmo? Ou já tem um certo circuito que ele pode mandar? Como é que funciona? Ele tem que mandar para os festivais. Ele tem que chegar e ir, por exemplo, naquele site
que é o site Kinofórum, e aí nesse site Kinofórum ele pode pegar e, digamos, ver todos os festivais, né, que estão acontecendo, né, ao redor do mundo, no Brasil, fora, e aí ele se inscreve. Isso, a maioria dos festivais são acessíveis, são gratuitos, muitos deles você nem precisa mandar por correio, você consegue se inscrever dentro ali da internet, né? Tem algum interesse em expandir não só para cinema, mas, por exemplo, videoclipes, outros trabalhos assim? Ou vocês já fazem isso de alguma forma? De certa forma a gente já faz algumas coisas, mas o que no olho, a gente sempre vai manter esse caráter assim mais artístico, porque é uma entidade, digamos, mais sem fins lucrativos, digamos. Então, é uma entidade que é, né, o que no olho, que a gente trabalha projetos mais autorais e não projetos comerciais, né? Tanto que até eu, junto com algumas pessoas do grupo que no olho, chegamos a abrir uma empresa mais voltada para o comércio, digamos, para fazer mais videoclipe, trabalhos mais para o comércio. Porém, dentro do que no olho, a gente tenta manter mais esse lado autoral, artístico, de linguagem, né? Tanto que a gente tem feito, por exemplo, a gente está trabalhando agora, esse mês, com uma marca, por exemplo, que é da Espanha, que é uma marca de bolsas, e que eles queriam fazer uma coisa bem arriscada, bem arrojada e artística. E deram pra gente a carta branca para fazer um filme bem assim, diferente, um curta, bem artístico e mais criando uma atmosfera, né? E não sendo uma propaganda. Então isso já foi um convite legal. Outro convite legal que a gente também vai fazer, acho que no próximo mês, vai ser um projeto que é de um jogo eletrônico, que tem um jogo eletrônico nos Estados Unidos, que o cara vai lançar para vários dispositivos, né? Tanto para celulares, tablets, computadores, videogame. Então, ele vai lançar esse jogo e aí a gente aceitou um convite de fazer um curta que introduzisse o universo, digamos, daquele jogo eletrônico. Então, é uma coisa bem diferente. Porém, ainda mantém o caráter de ser algo experimental e artístico, e não algo, assim, vulgarmente comercial, né? E você falou que você dá aula de cinema, né, na Unimap. Quem está interessado em entrar nesse seu curso de cinema, o que ele abrange e a pessoa que se forma nele, ela está apta a trabalhar em quais áreas, assim? Então, no curso de cinema, você acaba tendo um leque grande, né? É um curso de graduação, de bacharelado, que você tem 4 anos, né, de formação. Então, assim, com várias disciplinas teóricas e práticas, e que você vai ter todo um panorama e, basicamente, você vai acabar conhecendo de perto, digamos, as principais áreas, né? Como, por exemplo, a produção, a arte, a fotografia, o som, né? A própria direção. E, então, você vai ter todas essas noções, mas de uma maneira muito mais profunda. Por exemplo, no Que no Olho, a gente tem um curso anual, mas é longe de ser uma faculdade. É, na verdade, um grupo mais de discussão que, de certa forma, a gente acaba formando pessoas, mas é muito mais uma discussão do que aulas. Eu acabo sendo o líder, né, a liderança dentro do grupo, mas, na verdade, ele é um grupo bastante democrático e que são conversas, que são temáticas, conforme a gente vai falando, vão surgindo temas, e então não é uma formação tão profunda como uma faculdade. E eu repito, que vale muito a pena, né, alguém que realmente queira se aprofundar mesmo e virar um profissional na área, realmente eu aconselho fazer uma faculdade, não pelo diploma, mas por você ter uma possibilidade de aproveitar toda essa bagagem teórica de várias pessoas e professores. Como eu disse, eu tenho um vínculo muito grande com a educação mesmo, e a gente pergunta porque você também tem um trabalho todo de inspiração mesmo. Então, uma pergunta para mim bem importante: como usar o cinema para mudar a vida das crianças? Assim, como a gente pode utilizar o cinema como uma forma de, por que não, educar as nossas crianças? Você disse que você é pai, então assim, como que o cinema pode ser utilizado nisso? Nas escolas, por exemplo, a gente tem muito o mau uso do cinema, né? É que nem você disse, a gente tem essa pouca referência, acaba utilizando o cinema de uma forma meio errônea, né? Então como que o cinema pode ser usado na educação das nossas crianças? Tanto no meio de produção mesmo, mas também no assistir, no ato de assistir, no ato de sentir, independente da forma. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é que o cinema ele tem que se tornar uma ferramenta como se fosse, por exemplo, um papel e uma caneta. Para uma criança, você imagina quanto que é rico você ter um papel branco e uma caneta.
você desenha o que quer, você rabisca, você expressa as suas sensações, o seu interior, a mesma forma uma câmera. Então, hoje em dia, principalmente por causa dos dispositivos móveis, né, o celular e tal, que tem as câmeras, você acaba, né, podendo, digamos, fazer com que as pessoas, né, as crianças e tal, essas gerações, elas pegam esse aparelho e começam a gravar, né, e capturar a imagem da sua realidade, dando a possibilidade dela encarar a realidade, trazer uma nova leitura muito particular. E a gente acaba muito aprendendo com as crianças. Tanto que eu participei de um projeto muito legal, junto com a Unesp, daqui de Rio Claro, que tem lá o curso de pedagogia, e tem um dos professores, que é o César Leite, que é muito amigo meu, e ele me convidou para participar de um projeto onde ele pegou vários celulares e câmeras digitais e deixou na mão de crianças de até 4 anos. E essas crianças começaram a gravar sem parar. E aí ele me deu todo esse material para eu editar esse material. Para mim foi um grande aprendizado, porque você começa a ver a relação entre imagens, porque o cinema não é você gravar, não é que nem uma foto que você só pensa em uma imagem. No cinema você pensa o quê? Encontro de várias imagens. A relação entre imagens. No cinema, às vezes, a importância maior está nesse elo, nessa ponte entre uma imagem e a outra. Então, nesse ponto é que a gente começa a ver como que as crianças pensam a partir das imagens. Isso é a grande mudança na educação, e que é o que esse professor César Leite acredita e trabalha, e que também eu acredito, e que a gente chama muito, que é a educomunicação. Então, você usar uma câmera realmente como uma maneira de um elo, de encontrar o pensamento da criança, e como tentar trabalhar com ela uma educação diferente, moderna, não aquela educação de você passar na lousa o conteúdo e as crianças decorarem aquilo. Então você realmente transmitir um conhecimento a partir de uma reflexão pessoal. E o cinema, diferente de outras artes, como eu estava falando agora há pouco, você liga uma câmera, você já vê a realidade na sua frente. Então, isso acaba influenciando e você conseguindo realmente criar, exteriorizar uma visão de mundo. E aí a gente aprende junto. A criança acaba aprendendo e a gente aprende com ela, né? Brilhante, cara. Só uma curiosidade minha agora. Quando que você viaja pra participar de Cannes, de fato? Então, eu viajo agora, dia 12 de maio. Que acontece do dia 13 ao dia 24, né? Isso. Aí você participa de todos os dias? Como que é? Então, eu vou, porque, nossa, eles já fizeram minha agenda. Minha agenda social, que eu tenho que ir dar entrevistas coletivas, e tudo tem que falar lá em inglês, né? Então eu tenho que ir nas coletivas, tenho que ir nos almoços, cafés da manhã, alguns jantares, para conversar junto com vários produtores. Vai ter o filme, vai ter 3 exibições dentro do festival, que é no dia 18, 19 e dia 21. E depois vai ter também uma exibição em Paris, no dia 7 de junho, lá na famosa Cinemateca Francesa. Tem alguma previsão para ele ser passado aqui no interior? Eu provavelmente estou pensando em estrear ele no próprio festival nosso, que esse ano vai acontecer na primeira semana de setembro. Eu sei que parece meio distante, mas eu estou achando mais interessante esperar para fazer essa exibição em setembro, porque aí eu consigo chamar o pessoal para ver outros curtas também, né? E não só ver esse curta, né? Eu aproveito dentro do festival de ter uma noite só dos trabalhos do Que no Olho, dos alunos, dos participantes. Então, entre esses filmes eu coloco, é claro, o Command Action para o pessoal ver, né? E em São Paulo já estou tendo convites de fazer exibições dentro lá do Cine Belas Artes, que é um espaço bastante legal, um cinema lá de São Paulo, na capital. E aí o convite é para junho, mas eu ainda estou vendo os detalhes para confirmar a data exata dessa exibição. Esse festival de setembro, ele acontece em algum lugar específico? Ele acontece na sala de cinema lá do Centro Cultural de Rio Claro. Estarei lá, então. São 4 dias. 4 dias de festival. Eu tô muito curioso, cara. Futuramente não tem a possibilidade de ser colocado na internet, enfim, no canal do Vimeo lá? Então, na verdade, no primeiro ano, você manda para os melhores festivais, né?
e no segundo ano você tem outros festivais. Um filme acaba tendo uma duração de 2 anos voltado para festivais. Aí depois de 2 anos é que você pode divulgar o link aberto na internet. Sim. Mas antes disso você até pode, mas se você fizer isso, a vida do seu filme já morre na hora. O próprio Ida ao Diabo tá ainda, então, em fase de festivais, então. Ainda tá. Sim. Então, tá ainda passando, a gente tá mandando para alguns festivais esse ano, então a gente tá esperando. Entre eles também tem um outro também, que é o Amor de Picadeiro, que a gente fez, que foi para passar no canal da Futura e tal, passou já em Portugal e tal, e esse ano ainda tá mandando para alguns festivais. Mas com certeza o ano que vem já vai estar o Ida do Diabo disponível abertamente, o Amor de Picadeiro. Já o Command Action eu prevejo mais para 2017. Não, cara, mas fantástico. Vamos finalizando aqui. E, cara, tenho que te agradecer demais, assim, por esse tempo. Pô, tenho certeza que tanto pro Thiago quanto pro Sandro Macena, que entrou aí agora na gravação, e pra mim também, pros ouvintes, cara, é uma alegria imensa, assim, de realmente contemplar essa pessoa, né, a tua figura que está realmente inserida nesse mundo do cinema, no mundo da criação, no mundo da arte, e que, como você bem disse, se inspira aí no dia a dia, nas pessoas, enfim, na vida, né, enfim, para realizar a sua arte. Então, te agradeço imensamente mesmo, de coração, eu tô muito feliz com a sua participação. Eu agradeço da mesma forma vocês aí pela oportunidade, porque para mim eu não canso, né, de falar o que eu mais adoro de fazer. Então, para mim, com certeza, foi um papo muito legal, né, e poder expor, falar do projeto. E ressalto que para todos vocês aí, né, quiserem conhecer aqui o Grupo Quinto Olho, toda quinta-feira à noite, lá do Centro Cultural, a partir das 6h30. Quem quiser ir lá conhecer, tá aberto. Ô, Sandro, tudo bem, cara? Tudo bem. Foi mal, devido ao trabalho acabei não chegando a tempo, mas estou feliz por ter conseguido escutar um pedaço da conversa. E também estou muito mais feliz porque tem um brasileiro sendo representado no Cannes. Já é um grande avanço para o nosso cinema. Apesar de não ter assistido o curto, eu sei que ele vai ser de muita qualidade, porque eu já vi alguns trailers também, alguns comentários. E eu quero te dar os parabéns por isso também. E também estou muito feliz por poder estar conversando com você também. Que isso. Não, Sandro, obrigado aí. Nossa, valeu aí por toda a força. Porque, na verdade, assim, como eu estava falando agora, não é uma coisa tão longe, né? Você pensar, né, que fazer cinema é uma coisa muito difícil, com certeza, mas a gente vai se esforçando e as coisas vão acontecendo. Então, eu ainda sou aquela mesma pessoa simples do interior e para mim, as coisas que me fascinam são as coisas mais simples mesmo. Então, mesmo estando em Cannes, você vendo, como eu estava falando, todos esses artistas, celebridades do seu lado, o que mais eu sinto é que eu estou ali de igual para igual. Eu não tenho todos aqueles milhões, não tenho aquela vida, né, assim, tão boa como eles, de certa forma, mas eu faço a mesma coisa e tão profissional quanto, né? Então, essa distância que é legal, que não existe mais essa diferença, não existe uma barreira. Então, isso para mim, nossa, é a maior sensação de todas, de você falar, poxa, não tem nada que está te proibindo de estar lá, não tem nada te dizendo, né, que você não pode. Você pode e tá aí. Então, realmente, fazer isso, né, fazer os filmes e tal, para mim é inacreditável. Até hoje eu fico pensando, eu falo com meus amigos e tal, que parece que eu estou vivendo um sonho, porque eu sei que quem estivesse na minha pele com certeza veria o quanto de trabalho e problemas, principalmente financeiros, você acaba tendo que se endividar, pegar empréstimo, fazer várias coisas. Então você não tem aquela vida de glamour que as pessoas imaginam. É uma vida muito dura e complicada. Se você pensar assim, numa estabilidade, numa vida mais agradável, né, e mais confortável, o cinema não seria a sua primeira escolha. Então, assim, é uma escolha de vida, né? Que você mais se doa do que recebe. Isso é até não só para a minha área, mas eu vejo para as outras áreas, né? A gente vê na história quantos artistas que foram reconhecidos
até pós a morte. Então, ou seja, tiveram vidas duras, às vezes alguns viveram até em miséria. Então, acaba, infelizmente, o reconhecimento no meio artístico, ele demora muito, mas muito. E eu fico até muito agradecido de uma oportunidade como essa, de estar numa competição em Cannes, de ser um reconhecimento que até eu vejo até cedo, né? Porque eu não posso me acomodar. Você imaginar que, sei lá, o Command Action seria, digamos, um auge na minha carreira, eu diria que não, porque eu não quero ser pretensioso, mas eu quero ainda doar muito mais, fazer muito mais. Então eu quero fazer trabalhos cada vez maiores, digamos, na complexidade artística, né? Então, realmente é esse o meu sonho, é fazer cada vez mais e não me acomodar, né? No meio daqueles homens ricos financeiramente, você é rico com humildade, cara, amor, entrega. Isso aí é a maior riqueza que tem. Assim, do fundo do coração, te desejo muita felicidade mesmo, assim. Tanto com a sua família, enfim, profissionalmente. Agradeço a você em nome do Cronologia do Ocaso, do Cinemação. Enfim, cara, foi maravilhoso mesmo esse papo tão humano sobre cinema. Bom Cannes, aproveite. E, cara, se conseguir cortar o cabelo, assim, de um diretor, o Wim Wenders, que é meio cabeludo, cara, se trazer, assim, manda pro correio, cara. Tá, João, pode deixar. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo. Boa, valeu, obrigado aí. Isso aí. Obrigado, então. Boa noite. Até mais, tchau.